Oi, gente. Já tô começando um podcast super animada. Tô nem conseguindo ficar parada nessa cadeira. De tão enérgica que eu tô, feliz, animada. Convidados magníficos. Temos até um famoso, gente. Você acha? Tô adorando tudo isso. E olha quem voltou. Tetê. Ai, gente. Vocês acharam que eu não estaria mais aqui, mas estou aqui de novo. Para quem não me conhece, eu sou a Kati Nunes, sou professora de yoga e de meditação e o nosso intuito aqui é te trazer paz, felicidade, equilíbrio dos pratos. Gente, o tema de hoje é inteligência emocional e transição de carreira. Como eu gosto de praticar o que eu falo, então a gente já vai começar o nosso podcast praticando o que a gente fala. O que acontece? Eu sempre pergunto para as pessoas, o que eu represento para você? Como as pessoas te veem? Então, eu vou pedir, porque assim, gente, aqui no nosso podcast, os convidados são só pessoas que a gente conhece e que a gente admira. Então, hoje os convidados é da Andréia, uma das hosts do podcast, e eu vou pedir para a Andréia apresentar os convidados dela, que mais que ninguém é ela mesma para falar deles. Então, Andréia, por favor, apresente o Rick e a Cida. Obrigada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe aqui duas pessoas que eu conheço, admiro e gosto bastante. O Ricardo Natali, que tem um canal no YouTube chamado Lucro FC. Hoje ele está aqui com a gente, já ele se apresenta melhor. Obrigada, Rick, por estar aqui. Cida, para mim ela é Cida, Maria Aparecida Neri, secretária executiva de multinacional, 33 anos aí no mundo corporativo, que está fazendo essa transição e logo, logo será a mais nova reikiana? Massoterapeuta reikiana. Massoterapeuta reikiana. Olha aqui. Já sou reikiana. Demais. Olha aqui demais. Então, eu vou deixar que eles se apresentem, porque eles falam com mais propriedade da própria história. Rick. Bom, muito obrigado pelo convite, né, na verdade, de estar aqui com vocês. Bom, a gente vai falar um pouco sobre transição de carreira, né, imagino que seja, acho que, o foco principal, mas hoje aqui o meu principal trabalho tem um canal no YouTube, eu sou educador financeiro, e o canal no YouTube se chama Lucro FC, como se fosse Lucro Futebol Clube, e é uma das transições de carreira que eu tive, né, que foi essa de trabalhar com educação financeira, passar essa mensagem, dar aulas, escrever livro, faço cursos, enfim. Esse é o meu trabalho hoje, transmitir essa educação financeira, e vocês podem me encontrar sempre, então, na internet como Lucro FC. Lá atrás, quando eu comecei a pensar nesse trabalho, foi justamente para mostrar essa importância da educação financeira para todo mundo, e eu acho que a internet hoje em dia é um meio de alcance muito grande. Então, hoje ela me abre muito espaço para conversar com muitas pessoas. Então, eu acho que esse é um ponto importante e estar aqui com vocês é mais um jeito de alcançar novas pessoas e transmitir essa mensagem que vai ser esse papo aqui hoje. Obrigada. Legal. Cida. Bom, agradeço também o convite, Andréia, a vocês, meninas, queridas, Ricardo também por estar aqui. Eu tenho, claro, que aprender muito com o Ricardo, né, que a gente já está lá no Lucro FC. É muito importante o canal dele. Eu ainda não tenho canal, né, tenho o meu Instagram pessoal, ainda estou produzindo o meu conteúdo, né, já me preparei, porque afinal de contas eu já estou com duas formações, né? O meu intuito é, como a Kátia falou, o bem-estar, fazer com que as pessoas se sintam bem ao meu lado, né? E o que eu posso levar para elas de bem, de comum, porque a gente vive num mundo tão agitado, tão dinâmico, com muita informação, com muita correria, com muito trânsito, com muito tudo, muitas preocupações, a gente esquece da gente mesmo. E nada que um bom toque de mão para poder trazer a gente para o nosso centro, para o nosso eu de verdade, né? E conseguir ter forças e novas energias para continuar. É isso. Obrigada, André. Obrigada. Sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Espero que vocês também aprendam alguma coisa conosco. Sim. Porque a gente sempre está aprendendo e ensinando. Então, eu espero que vocês saiam daqui com o coração cheio de gratidão por esse momento. Obrigada, meninas, por estarem aqui comigo sempre, né? Elas são os meus braços, né? Eu falo alguma coisa e elas captam rápido e me ajudam muito. Seria bem difícil ter um podcast sozinha, então quero agradecer. Bom, vamos lá, gente.
a gente não vai falar separado sobre inteligência emocional e transição de carreira, mas eu gostaria de focar 5 minutinhos um pouco sobre inteligência emocional. O que acontece? Tudo é de dentro para fora do que de fora para dentro. E as pessoas sempre falam, mas eu não tenho tempo de praticar atividade física, imagina que eu tenho tempo de respirar, imagina que eu tenho que fazer isso. Gente, não há como ter sucesso e fazer qualquer coisa na vida se você não tem vontade de viver, se você não tem energia, se você não tem coragem, se você não tem força. E para isso existem técnicas, né? E uma das técnicas preciosas, que é o seu diamante, que pode dar tudo na sua vida, é a respiração. Então, vamos ensinar eles a respirarem? Vamos. Gente, é o seguinte, hoje eu não vou fazer porque eu vou instruir eles. Então, eu vou passar uma técnica de mindfulness que a gente vai contar de 1 até 10 e aí ele vai respirar em 1, desce em 1. Então, eu vou fazer isso com eles agora. Então, se vocês estiverem em casa e quiserem fazer, vamos testar? Vamos ver como funciona? Então, vamos lá. Vocês já fazem? Então, vamos lá. Coluna ereta. Os olhos podem ser abertos ou fechados, como você preferir. Então, inspira em 1. Desce em 1. Inspira em 2. 1, 2. Devagar, desce em 2. 1, 2. Inspira em 3. 1, 2, 3. Desce em 3. 1, 2, 3. Inspira em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Desce em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspira em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exala em 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira em 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exala em 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exala em 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exala em 9. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira em 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pode exalar devagar até esvaziar o ar dos seus pulmões. Aê! Como estamos? Gostei desse método, e vamos fazer sempre isso. Vamos fazer. Eu aplico o reiki à distância para um grupo grande, inclusive atinge a América Latina. E eu faço a respiração também autógena para que eles se reconectem, né? Para a gente começar uma boa sessão. Sim. Mas eu sempre faço a quadradinha em 8, porque às vezes eu acho que a pessoa está tão ali. É ótimo. É ótimo. Realmente faz a gente voltar. Qualquer respiração, né? Você pode, por exemplo, a TT, ela também canta. Então, ela faz a diafragmática. Então, você pode fazer a diafragmática, pode fazer essa, pode fazer uma respiração de pulmão normal. Inspira, exala, tá ótimo. Em qualquer lugar, entrevista de emprego, qualquer coisa que você for fazer, faça uma respiração antes para estar presente. Então, essa é a grande chave para começar da inteligência emocional. A outra coisa é sobre esportes que a gente vai conversar, mas eu já vou começar fazendo perguntas para os convidados. Rick, sabemos que no nosso emocional a gente lida com a raiva, com a injustiça, com o amor, com a dor, com a falta de alguma coisa. Como que você lida com tudo isso no seu trabalho? Muito bem. Eu acho que dentro do meu trabalho, quando a gente fala muito nessa parte tanto de transmitir uma mensagem, ser influencer, quanto a parte de educação financeira mesmo, eu vejo muito claro quando você tem um objetivo. Eu acho que o objetivo, ele caminha muito, ele é algo motivador para você passar por algum tipo de adversidade ou mesmo de algo positivo, né? Que às vezes você tem que passar também para chegar num objetivo. Então, eu acho que traçar um objetivo claro, ele facilita muito. Agora, isso mais na parte da educação financeira em si. Eu acho que na parte de trabalhar nas redes sociais, por exemplo, a gente tem
um alcance muito grande, né? Então a gente conversa com pessoas que vão gostar da gente e pessoas que não vão gostar, né? Então eu acho que tem que criar uma barreira, pelo menos é o jeito que eu trabalho, eu tenho uma barreira muito clara. Quem me elogia, eu não acho que eu sou a melhor pessoa do mundo. E quem me critica, eu também não me sinto mal. Então eu acabo andando numa linha muito mais equilibrada, onde se eu estiver satisfeito com aquele conteúdo, com aquele trabalho que eu fiz, eu durmo bem, eu fico tranquilo. Se eu vejo um conteúdo que eu fiz que eu não fiquei satisfeito, aí ninguém precisa falar para mim se está bom ou ruim. E isso já me desmotiva um pouco e me motiva a fazer o próximo trabalho mais bem feito. Isso foi desde o começo? Oi? Isso foi desde o começo? Cara, eu acho que isso é algo pessoal mesmo, assim. Eu não sei muito bem quando que eu desenvolvi isso, mas eu me identifico até com jogadores de futebol, ou mesmo cantores, enfim, pessoas famosas que falam coisas parecidas. E quando não acontece isso, acho que gera até uma crise de inteligência emocional, mesmo que a gente já vê até ex-atleta, por exemplo, fala que se sente muito mal porque estava acostumado a entrar num ginásio lotado, todo mundo aplaudindo. De repente, do dia para a noite, ele aposentou e ninguém mais está aplaudindo. Como que isso age dentro da sua cabeça? Então, eu acho que tem que criar um bloqueio, na verdade. Sim. Você não é excelente, você não é um gênio porque as pessoas estão te aplaudindo. E você não é um lixo porque as pessoas estão te criticando. Né? Eu acho que tem que criar um mecanismo ali de proteção mesmo. É que as pessoas precisam entender que nós, seres humanos, temos mais insucessos do que sucessos. E que rede social não é parâmetro nenhum. Porque todo mundo fica se comparando com aquela vida perfeita das redes sociais e que não é bem por aí. Então, assim, tem até um filme que chama Dilema das Redes Sociais, que é bacana de assistir, que fala exatamente disso. Já que você tocou nesse assunto, e antes de eu fazer outra pergunta, eu já ia começar assim mesmo. Meu mantra sobre tudo isso seria confiar em si mesmo. E qual que é o seu mantra? Eu acho que essa palavra da confiança ela é muito forte, importante. Não sei exatamente como a gente desenvolve isso, mas eu acho que ela é muito importante para fazer esse trabalho, onde você tem grande visibilidade e como as pessoas vão gostar ou não. Já conversei com algumas pessoas que falaram isso, assim, nossa, eu não sei como você tem coragem de dar a sua cara, de aparecer todo dia na internet, no YouTube, enfim, no Instagram. Eu falei, olha, sinceramente, para mim não é uma dor. Porque... É um prazer, né? Não, é um prazer, porque assim, eu fico satisfeito com o trabalho que eu faço. Isso me dá uma sensação, um sentimento Sim. de prazer. E eu não busco essa validação externa. Então eu acho que para quem está com tanta visibilidade, eu acho que esse é um sentimento bom. Agora, a confiança, como você falou, ela muda o jogo completamente. Esse seria seu mantra também? Acho que sim. Acho que quando você confia naquilo que você está fazendo, você vai fazer bem feito e vai trazer um sentimento de prazer para você. Mas eu quero fazer um parênteses nada a ver. Mas lembrando um pouco do passado do Ricardo, porque a André e o Rick, a gente já trabalhou juntos. E essa autoconfiança existe no time que eu vi, né? Muito tempo. A gente trabalhou uns 9 anos juntos. E eu lembro de uma cena que mostrava que isso você já tinha desde sempre. Eu lembro numa festa de final de ano que a gente foi para um karaokê. Verdade. A gente foi para um karaokê e aí do tipo, tava todo mundo naquele momento, quem vai subir para cantar? Era um karaokê que era aberto, então todo o bar ia ouvir você cantar. O Ricardo simplesmente levantou, foi lá em cima, acho que você cantou um pagode. Super. Eu canto extremamente mal. Super empolgado, ele levantou. Vai cantar aqui hoje, hein, Ricardo? Não, ele levantou a mão assim pra ninguém. E aí umas pessoas começaram assim no bar falando: gente, olha essa pessoa. Do tipo, ninguém. E aí você sentou, nossa, que legal, né? Do tipo, foi muito espontâneo. Então é muito legal ver, porque realmente essa construção da autoconfiança, ela vem. Acho que da educação, das referências que você teve, né? O Rick também, ele trabalhava muito com um projeto social de esporte, que eu lembro. Um projeto social de esporte, não era? Eu organizava um campeonato de futebol. Então você já lidava com um pouco desse estresse, assim, da crítica das pessoas. Não, esse campeonato de futebol que eu organizei, ele tem histórias boas, porque assim, a gente começou o campeonato, assim, o primeiro ano tinha, acho que 16 times. Aí chegou no último ano que a gente organizou, terceiro ou quarto ano, já tinha 56 times. Então a gente já conversava ali, organizava 500 pessoas a cada fim de semana
E o futebol, né, ele é algo muito emotivo, né, emocional. Então as pessoas ficam realmente estressadas. Então, elas querem bater no juiz, elas querem brigar com os adversários. Então é muito difícil controlar isso. E realmente eu acho que entra na mesma caixinha do tipo, cara, eu vou fazer o meu trabalho aqui, gostando ou não, tenho que organizar isso daqui. Sim. Dá para ver assim, para quem viu assim minimamente a sua jornada, que é uma construção de anos, né? Parece assim, não, entrei na rede social e agora eu sou autoconfiante. Não. A gente vai levando aquelas porradinhas da vida e aí vai criando essa casca, né? E cada um interpreta essas situações de uma forma diferente. Tem gente que vira e se enclausura mais, né? E se fecha. E tem gente que fala, não, velho, eu entendi que eu tenho que trabalhar melhor essa questão. Então, é legal. Bagagem também, isso que você falou faz muito sentido. Tudo que a gente vai construindo na vida, a gente carrega aquilo que a gente já tinha antes. Então, por exemplo, eu chego no momento agora, olha, eu trabalho como educador financeiro, tenho um canal de YouTube, mas e essas passagens anteriores que eu tive fizeram eu chegar nesse momento? Como, por exemplo, você disse, sentimento de confiança, mas, por exemplo, trabalhava ali com design, com publicidade. O quanto isso me ajuda hoje a ter um canal de internet, rede social. E tudo é treino na vida, né? Quanto mais você faz... Hoje eu dou aula de olho fechado. Assim, eu trabalho há 5 anos, eu dou 20 aulas por semana, então coloca 80 aulas por mês. Calcula aí vezes 5, dá muita aula, né? Então, vai ficando mais fácil, né? Vai ficando mais fácil. Dói menos, né, as dores. Agora, a gente vai dar a cura pro Ricardo, a gente vai dar a resposta dele agora, né? Nós duas aqui juntas. Vamos lá. Muito interessante. Ele falou, olha, eu já desenvolvo isso naturalmente, mas eu não sei como que eu posso desenvolver isso falando tecnicamente. Então, assim, as pessoas esquecem que quando decidimos algo ou queremos uma vida motivada, feliz, há um trabalho, né? E porque a gente tem hormônios, né? Dopamina. Somente mulher. Exato. Que não falta é hormônio. Então, assim, se você não fizer esse trabalho de praticar um esporte, de fazer uma meditação, de se cuidar, alguma coisa que lida com você, com o seu interno e com o seu físico, fica muito difícil de ter essa energia lá em cima. Então, gente, inteligência emocional tem muito a ver com a sua vontade de viver. Então, Cida, fala um pouco sobre isso. Vontade de viver é comigo. Eu sou uma pessoa bem, né, também agitada, animada, tal, né, foco bastante no positivo e é muito complicado, porque não é toda hora que a gente está positivo. Eu também já passei por um grande fundo do poço, já entrei nele, todos nós já passamos, né? E aí, como é que faz? E as descobertas? O esporte é importante? Essencial. Né? Eu também pratiquei yoga há muito tempo, 15 anos, né? Sou uma apaixonada. Faço hoje na minha casa, mas por quê? Porque a necessidade agora, por causa da idade, requer musculação. A lombar pede, né? A lombar pede. A lombar pede, o abdômen pede, a panturrilha e o coração também. Né? Então, a musculação hoje é essencial para a minha vida. Então, eu estou muito focada. Há 1 ano, mais ou menos, não tem 1 ano, tem uns 7 meses, mais ou menos, eu consegui eliminar 12 quilos da minha balança. Uau, parabéns. Obrigada. Focada na musculação, no trabalho, na dieta. E, lógico, né, não é só isso, é o bem-estar. Como eu procuro o meu bem-estar? Fazendo as minhas mentalizações, fazendo meu encontro comigo, trazendo e tentando separar o que é do outro, o que é meu, respeitando o que é do outro, respeitando o que é meu. O Reiki me ajudou muito, mas muito mesmo nesse processo. Quando iniciei, né, também tudo começou nesse fundo do poço aí, onde o meu terapeuta indicou, você conhece Reiki? Eu falei, não, imagina, né, eu toda religiosa, que sempre fui, tal. Ele falou, não, ele deu essa oportunidade. E aí conheci uma terapeuta fantástica. Aí eu vi o que foi feito comigo na primeira sessão, e aí fui estudar mais, verificar, e
E aquilo apaixonou. me apaixonei, e aí eu queria todo dia mais. Porque é como se fosse o, né? Assim, meu, o que é isso que é tão bacana e que me deixa tão bem? Como pode isso? Como pode? Sendo que não está fazendo nada, é só uma imposição de mãos. Que louco, né? Fui estudar. Procurei um instituto. Energia. Aqui no Morumbi. Exato. E a gente se conecta. A energia, quando você se abre para ela te leva para os caminhos. Ela te vem dá tudo. E vai fazendo, assim, tipo, eu aceito e me leva, eu aceito e me leva. Bom, coincidência ou não, no instituto que eu fiz o curso de Reiki, foi durante a pandemia, né? O nível 1, nível 2 e nível 3, porque eu já... Se é para fazer, vamos fazer. Vamos fazer direito. Vamos fazer direito. Esse negócio de fazer minha boca não é comigo. Então, eu nem começo. Bom... Esse é um dos pontos da inteligência emocional, fazer Exato, direito, fazer entrega. Direito, se entrega, vai com paixão. Sim. Porque eu queria descobrir o que era aquilo que me fez tão bem sem eu precisar de remédio. Muito louco. Sim. E aí, por coincidência, a professora, o instituto, era da filha da pessoa que me trazia Reiki. E a gente nunca tinha conversado disso. Assim, eu nunca busquei uma referência. O universo é perfeito. O universo é maravilhoso, fantástico. Então, eu já fiz uma outra aula. Depois, eu participei, dia 2 de novembro, de uma aula em conjunto com uma outra professora, mais para poder ver que caminho que eu estou, se eu estou na pegada certa, porque eu me preocupo com o que eu vou levar para as pessoas que vierem até a mim. Porque eu desejo que elas realmente saiam alinhadas, saiam bem e encontrem, da mesma forma que eu encontrei, aquela alegria, aquela força, aquela energia. E eu desejo isso. Então, eu fui buscar também a outra segunda especialização. Em novembro, lá do ano passado, um frio da gota, eu ali, firme e forte naquela onda de energia com uma outra professora, com reikianos, inclusive na Espanha. Espanha, Portugal, tinha gente da Argentina, de vários lugares do Brasil e do mundo. E ali foi onde eu vi que realmente estou no caminho certo. É essa pegada e, sabe... É isso, está tudo correto com a parte do reiki. Só o reiki, hoje em dia, tem muita gente que às vezes não entende, não quer, não se dá oportunidade. Está tudo certo. Todo mundo tem o seu tempo, eu acredito. Vamos para a massoterapia porque eu quero algo mais. Eu não quero só impor a mão. Eu também quero levar a mão, porque eu sei que dessa energia que já é imposta pode sair muito mais. Então, eu também quero mais de mim para mais as pessoas. E aí fiz agora também o curso de massoterapia, foi muito bacana. Eu passei o carnaval focada, 4 dias intenso mesmo, das 8 às 8. Né? Voltei com meu diploma reconhecido, inclusive no Japão, porque está em kanji. É muito lindo, muito Legal. lindo. Eu não trouxe ele aqui, mas tudo bem. Porque é entender o próximo, Sim. as suas necessidades, o seu momento. E fazer com que ele possa ficar bem, seja com o meu toque de mão, seja pelo meu olhar, que eu posso passar o reiki para ele pelo olhar, ou seja por uma boa massagem. Legal. Gente, inteligência emocional é o controle das suas emoções. Então, por exemplo, temos aqui o Ricardo, Rick, né? Que ele já nasceu com isso, né? Essa autoconfiança já nasceu dentro dele. Isso está na psicologia positiva. Tem uma parte de nós que a gente já nasce. Temos aqui a Cida, que ela desenvolveu isso através do reiki. Qual foi a outra coisa? Leitura, Isso. meditação, mindfulness. Exato. Mas posso fazer um parênteses do que vocês estavam falando? Eu achei legal que os dois falaram, os dois são educadores, né, ou fazendo coisas que fazem as pessoas melhorarem alguma questão, né? No caso do Rick, que eu sempre achei que tinha que ter uma matéria na escola. Sempre teria. Porque é desesperador a gente não aprender a administrar Verdade. o nosso dinheiro, nossas finanças. Como eu. Mas o que eu acho legal é quando se entende que aquilo é tão importante, como aquilo faz tanta diferença pra gente, quando a gente acha uma coisa que faz tanta diferença pra gente, como a gente quer ensinar pro outro. E é uma coisa que, assim, vira um propósito de vida mesmo. Por exemplo, eu vejo no caso, quando eu tive acesso à comunicação não violenta, parece que eu só falo sobre isso. Eu virei a chata da comunicação não violenta. Porque eu falo, gente, todo mundo deveria conhecer isso. Tipo, o mundo precisava conhecer isso. Então, eu senti isso no discurso de vocês dois. Você quer uma dica? Então, nesse caso, você ficou louca sobre esse assunto? Então, fale com quem quer ouvir. É. Porque
quando você cria, por exemplo, eu criei um canal no YouTube. Cara, as pessoas querem ouvir sobre isso. Eu falava para os meus amigos de educação financeira, cara, é só poupar, investir todos os meses, você vai ter dinheiro para viver de renda no futuro. Ninguém queria ouvir. Mas quando você fala para alguém que está disposto Tá procurando, né? a ouvir, cara, aí você não vira chato. Você vira uma referência, porque a pessoa não está procurando aquilo. Então, fale para aquelas pessoas que estão abertas para te ouvir. Procure essas pessoas. Sim. Não, e é legal justamente a jornada de vocês dois. Tipo, vocês estão buscando uma carreira que é focada numa coisa que fez muita diferença na vida de vocês. Exato. Fez tanta diferença que vocês falaram, eu preciso que o mundo saiba que isso existe. Eu gostaria que todo mundo soubesse. Eu gostaria que todos os meus amigos e amigas fizessem isso. Um planejamento financeiro, por exemplo, que todo mundo estaria melhor de vida no futuro. Mas eu não vou abrir a cabeça de alguém e colocar lá dentro. Então, eu exponho o que eu acho, e aí as pessoas que querem ouvir, elas vão me seguir. E eu acho que esse é um ponto que a internet ela abriu um palco gigantesco pra gente. Porque você simplesmente posta um vídeo, faz um conteúdo, quem estiver interessado vai vir atrás de você e vai olhar. Sim. Aí fica excelente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Em que momento, você que veio de uma carreira totalmente diferente das finanças, você veio de artes, né? Você foi desenhista, fez muito tempo cartoon, né? Quadrinhos, e aí depois trabalhou como designer. Ele trabalhou na Maurício de Souza. É uma jornada confusa, né? Não, são ciclos que se fecharam, não é confuso. Como você teve o start, assim, que falou assim, beleza, eu preciso mudar de carreira porque esse assunto é um assunto que me faz muito bem. Quando que foi esse start? Eu acho que esse start veio do momento que eu percebi que isso fazia bem para minha vida e que eu queria passar isso para outras pessoas, né? Acho que talvez o lance da confiança também né, bate nesse ponto. E eu acho que também eu não sentia tanto, nunca senti tanto esse medo de mudar de uma área, né? Então, por exemplo, eu comecei a trabalhar com um foco muito grande na parte artística. Sim. Né? Então, eu fiz estágio aos 17 anos na Maurício de Souza Produções. Eu trabalhava no desenho animado da Turma da Mônica. Já trabalhava com coisa boa, né? Eu fiquei lá desenhando. É muito doce. E é muito louco quem pensa agora que eu trabalho com finanças, por exemplo. Exato. E aí eu passei 3 ou 4 anos na Maurício de Souza, depois eu trabalhei em outros estúdios de desenho animado, de história em quadrinhos, Menino Maluquinho, enfim. E aí depois eu fui trabalhar numa editora fazendo diagramação de revista, que aí foi a minha formação na faculdade de desenho industrial, focado em programação visual. Passou aquele momento, de repente, por causa da faculdade, pintou essa mudança de área, e eu simplesmente falei, faz sentido, vale a pena, deixa eu ir para lá. Eu acho que talvez essa confiança não tenha me dado esse receio de mudar, e aceitei essa. Enfim, aí eu fiquei nessa carreira com editora, com agência de publicidade por mais tempo, acho que estaria quase uns 10 anos, mas quando eu percebi que essa ideia de poupar e investir todos os meses ia me trazer um futuro melhor, eu comecei a ficar louco querendo passar essa informação para outras pessoas. E aí eu comecei a procurar como que eu poderia fazer isso, foi aí que eu escrevi o livro, porque eu queria, digamos assim, ter uma tese para mostrar começo, meio e fim. Sim. E aí eu acho que o livro encaixa bem, porque eu costumo falar que um livro é o melhor custo-benefício que tem, porque é muito conteúdo dentro de poucas páginas por um preço super acessível. Né? Então, seguir esse caminho. Agora, uma questão que eu acho importante que a gente pode trazer para cá é que sempre nesse caminho dá muita incerteza. A incerteza, ela faz parte do processo. Essa é a pergunta. Qual foi o seu planejamento para poder sair de um lugar e ir para o outro? Exatamente. Então, a incerteza, ela faz parte de qualquer processo de transição de carreira, enfim, qualquer processo assim mais profundo de transformação. Uma coisa que eu fiz, que talvez pareça um pouco clichê, mas eu acho que faz todo sentido, é aquela ideia de tentar pensar em você alguns anos para frente. Sim. Então, às vezes é mais fácil você decidir o que você não quer
do que decidir o que você quer. É tomar uma decisão. Eu vou fazer isso hoje. Agora, é mais difícil do que falar, eu não vou fazer isso. Não vou fazer. Não me imagino fazendo isso mais. Exatamente. Nem hoje, nem... Enfim, é mais fácil tomar uma não decisão. Então, assim, eu não quero fazer. Então, eu acho que esse foi um caminho que, para mim, funcionou bem. Então, assim, olha, eu não quero continuar com essa profissão que eu estou hoje daqui a 5 anos. Cara, então, se eu não quero, então o que eu quero? Então, eu preciso correr atrás de alguma coisa que eu quero. Eu quero passar essa informação das finanças, da educação financeira. Tá, beleza, como é que faz? Então, aí eu me preparei, escrevi o livro, aí eu fiz os cursos, enfim, aí eu fui seguindo com dedicação e disciplina essa outra guia. Mas eu acho que essa lição foi importante para mim, que às vezes pode até parecer meio clichê, mas como você se imagina daqui a 5 anos? Sim. Se você tem uma certeza clara que você não quer esse caminho, então tenta achar o outro. Você se preparou tecnicamente, fazendo cursos, buscando a formação na área, mas como é que você se preparou mentalmente? Como é que você lidou com essas questões emocionais no meio do processo? Que a gente sabe que deve ter várias. Sim. Eu acho que assim, eu tenho um perfil um pouco mais conservador, assim, eu não sou de arriscar muito. Então, realmente, para fazer uma transição de carreira nesse sentido, eu tive que me planejar muito. Então, por exemplo, o primeiro passo foi esse, tomei a decisão, quero trabalhar com educação financeira. Em nenhum momento eu vesti a camisa e abandonei a área anterior. Eu fui seguindo uma vida dupla, digamos assim, né? Fui fazendo nas horas livres, me dedicando, me esforçando, produzir conteúdo, estudos, enfim, para seguir essa outra carreira. Né? Então, eu sempre tive esse pensamento um pouco mais conservador de só sair da área que eu estava quando eu tivesse alguma clareza daquilo que eu tinha. Né? E a partir desse momento também, eu precisei montar até mesmo um planejamento financeiro para isso. Porque... Mas aí estava fácil para você. Aí era a parte mais gostosa, né? Aí era a parte... Porque eu acho que esse é um dos maiores erros também de todas as pessoas que pretendem empreender, que é você sair no impulso. Sim. E por isso que a maioria dos empreendedores e microempresas, elas acabam falindo porque você não está preparado para aquilo, né? Eu tenho uma pergunta mais difícil agora. Por exemplo, para ele foi tudo muito claro, né? Com A mais A é B. Mas... E para as pessoas que estão assistindo a gente agora, a pergunta é, em qual momento você deve desistir dessa relação? Relação que eu falo assim, tudo é uma relação, o trabalho, a família, e para você foi orgânico. Mas e para as pessoas que não sabem que elas têm que desistir dessa relação, fechar esse ciclo e recomeçar? O que você falaria para elas? Eu acho que para fechar um ciclo, com certeza, eu acho que já tem que ter alguma visibilidade de um próximo ciclo. Senão eu acho um pouco de loucura. Então, mesmo quando eu decidi me dedicar totalmente à educação financeira, por exemplo, eu precisei ter alguma validação de que aquele caminho seria promissor. Eu acho que quando você tem um certo indício de que aquela rota, aquela trilha pode fazer sentido, aí sim eu acho que vale decidir uma rota anterior e fechar o ciclo. Agora, sem ter nenhum indício, nenhum caminho, eu acho muito perigoso. Mas lembrando que ele é um perfil conservador, viu, gente? Tem gente que dá a louca, porque, de repente, às vezes a pessoa precisa de um rompante, realmente, assim, né? Precisa sentir que se eu não sair hoje, eu não saio nunca mais. Tem gente que tem é um sentimento mesmo, né? Sentimento. Tipo, se eu não sair hoje, eu nunca mais consigo sair daqui. Mas e, às vezes, empreendedorismo eu acho um risco bem elevado. Não, mas aí tem que ver o que é o risco para a pessoa. Tem que ver o que é o risco para a pessoa. Se de repente o financeiro para ela é menos arriscado do que o emocional dela, ou da situação que ela está passando. Então, eu digo isso mais para... Esse é um ponto que eu vou falar. Boa. Eu digo isso mais no sentido de... a gente não sabe como é que as pessoas estão passando, né? E como é que está o emocional delas. As pessoas ficam doentes por trabalhar onde não querem. E aí, às vezes... E tem gente que, assim, é over-planejamento. A pessoa nunca sai do planejamento. Né? Então, às vezes, parece que, assim, nunca chega no ponto que ela fala, não, agora eu estou pronta para sair, porque sabe, você põe o pezinho na piscina, assim, a água tá gelada, deixa eu esquentar um pouquinho o dia para eu pôr.
E aí, do tipo, quando, né? Quando é que eu sei, né? Quando é o limite? O pessoal costuma falar muito daquela ideia de queimar as pontes, né? Que você atravessa, que fazia assim na guerra, né? Você atravessa aquela cidade e você elimina a ponte para ninguém te alcançar. E aí muita gente faz essa analogia até no empreendedorismo. Você vai, sei lá, pede demissão e vai empreender e queima a ponte lá atrás, você não vai voltar. Né? Eu acho que então, né, trazendo esse assunto trazendo esse tema para a mesa, acho que pode funcionar para algumas pessoas. Eu, particularmente, acho um desperdício. Eu acho que isso pode prejudicar muita gente, porque, na verdade, às vezes você fala assim, mas eu sou confiante. Tem muito discurso assim também nessa parte de esportes, de artes, de acredite no seu sonho. Tomar cuidado com esse discurso, sim. Só que tem que tomar cuidado, porque às vezes... Você não sabe quem está ouvindo, né? E como chega na pessoa. Às vezes chega na pessoa aqui do tipo, não, você tem que se planejar mesmo, gente. Não era para você ter que queimar a ponte. Queima a ponte ano que vem. Mas, Ricardo, eu tenho até alunas que ficam doentes por causa de estar numa empresa que não faz mais parte da vida dela. Então, gente, tudo que é dito aqui é sugestivo, tá? Como eu falo nas minhas aulas. Então, quando você chegar a afetar a sua saúde física e mental, você tem que sair já. Não tem outro caminho. Vômito, ansiedade, síndromes. Então, assim, o que é melhor? Você pagar suas contas ou você ficar bem de saúde? Vai ter que fazer escolha. E toda escolha tem uma perda. Toda escolha tem uma perda. Tem uma perda. Pode comentar, Terezinha. Não, é que... gente, vocês vão falando, aí vai vindo um monte de coisa na minha cabeça. Vai, manda. Não, isso que você falou, né? Do tipo, minhas alunas ficam doentes. Eu acho que quando você, por exemplo, está numa grande empresa... Eu tô com um caso real no momento, assim. Sim. Quando você está numa grande empresa e você toma uma decisão do tipo... Você chegou no seu limite mental daquilo. E aí você virou e falou assim... Não, do tipo... Porque aí vai cair no caso que o Ricardo falou de se planejar. Quando você fala, eu vou fazer isso, parece que até fica mais leve enquanto você está no lugar. Porque naquele momento, aquilo ali não é mais importante. Você sabe que você vai estar lá, parece que você até tira o peso. Eu acho que o peso fica quando você ainda não se soltou dessa vida que você quer se soltar. Quando você se solta, você pode continuar no mesmo lugar que não sofre. Faz sentido para vocês isso? Total sentido. E às vezes eu te falo que não é assim, lógico, não estou defendendo ninguém, mas não é a empresa. É você. É você. Nunca é o outro. Quando você tá lindo. É você. Você é quem tem que entender o seu momento, o seu processo. E aí fazer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Amo o meu trabalho, graças a Deus. E eu vou ter um tempo com ele. Então, que seja amoroso e que seja bom. E que eu esteja ali para atender o que eu tenho que atender. Eu sou contratada. Então, eu devo respeito a isso. Não posso culpar a empresa por uma coisa que não é dela, que está comigo. Sim. Então, é eu que tenho que buscar. Mas eu tenho uma pergunta para você, Cida. A mesma que eu fiz para o Rick, né? Quando que você teve esse start de que você queria fazer essa mudança, de que você queria fazer essa transição, mesmo estando num lugar que você gosta de estar, mesmo tendo uma profissão que você gosta de exercer? Eu lembro muito de uma... Eu trago ainda comigo, né? Porque eu tenho uma memória que às vezes eu assusto com ela. E de várias coisas, né? Desde quando a gente estudava lá juntinho e mais recente aqui é a faculdade, mais recente entre aspas, né, que já faz um bom tempo que eu já me formei, mas eu lembro que eu tinha um professor que eu adorava de sociologia e ele comentou na aula, falou até inclusive, né, o quanto que a gente se corrompe em nome de dinheiro, tal. E aí ele falou, olha, a sua primeira profissão é ela quem te escolhe, né? Porque você quer estar no mercado, você quer dinheiro, você quer conquistar os seus sonhos. E aí você agarra, às vezes, alguma coisa ali. Eu lembro muito bem, quando eu decidi ser a profissão que eu escolhi, eu tinha 2 vizinhas que eu admirava, a forma com que elas saíam vestidas para trabalhar. Então, eu estava onde? Numa faculdade, aliás, estava num curso técnico, lá no Guaraci Silveira, em Pinheiros, para ser arquiteta, porque eu achava que eu ia dar continuidade ao trabalho do meu pai, que é pintor residencial. Eu gostava também desse mundo, mas vendo as vizinhas, eu fiquei admirada. Mas somos um pouco de quero tudo, ser, exatamente. Então, eu estudei para isso, mudei de escola e vamos seguir, e lutei para estar na carreira, e lutei para chegar onde eu cheguei, porque eu fiquei também muito tempo em vendas. E eu lembro muito do meu professor falando disso,
que você escolhe e aí você quer ficar bom nessa escolha aí, nesse conjunto de profissão, você e profissão, né? Quem escolheu quem aí primeiro, enfim. Nesse trabalho você quer ficar bom e aí você se especializa e aí você fica talvez uns 30 anos nisso. Com o tempo você vai entender qual é a sua missão. E aí é onde você vem a segunda profissão. Na época ele falou de segunda, para as outras pessoas pode até ser a terceira. Sim. Mas é aquela que você faz com que seja a sua missão de alma. Né? Neste momento, não querendo fazer propaganda, mas eu trouxe aqui um livrozinho que é A Vida Sem Crachá. Vira ali. Né? Ele é da Cláudia Giudice. É um livro que tem me ajudado. Né? Ela fala que dá dor de perder um emprego. Eu não quero sentir a dor de perder um emprego, porque eu quero honrá-lo. Né? Tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, vem desse processo. E isso deve ser fechado, encerrado de uma maneira honrosa. É assim que eu desejo e é assim que será. Então, ela perdeu o emprego, mas ela conta nesse livro como que é a transição de carreira. Ela foi pega de surpresa. O Ricardo se preparou. Eu também estou iniciando o meu processo. Eu estou, não sei aonde, qual parte dele, não sei dizer. Está ali, mas eu estou no meu planejamento. Eu sei o que precisa, eu sei que eu tenho um filho, né, tenho as necessidades do meu filho, né, eu tenho que formar esse ser humano e dar o melhor para ele. Então, eu preciso ainda desse processo. Tudo tem que ser com honra, com dignidade, não à toa e nem impensado. Respeito quem prefere agir da forma ímpeta. Porém, eu ainda sugiro, para quem prefere a forma ímpeta, repense um pouquinho. Veja se você não tem controle sobre as suas emoções. E se não pode ser feito de uma maneira diferente. Cida, para essa minha aluna, qual conselho você daria quando... Porque exatamente isso, você está lendo um livro da dor, da perda de um emprego. O que você falaria para ela? Só contextualiza. O que ela está passando, essa pessoa? Ela perdeu o emprego agora? Não, ela precisa sair... É só porque nem eu sei, gente. Vocês não sabem, eu não sei também. Porque é ética, né? Você tá falando genericamente, né? Ela precisa sair, só que ela sente a dor do não reconhecimento na empresa. Ela sente a dor de perder os benefícios dela por ter que pedir demissão. Ela sente a dor da mudança, e isso trouxe para ela ansiedade ao ponto dela vomitar o dia inteiro, dela começar a surtar real. Mas ela gosta da profissão dela, ela não mudaria de profissão. Ela gosta da profissão dela, ela não mudaria. E ela não está conseguindo fazer essa desconexão, que é muito simples. Se afeta o meu ser, eu peço demissão e acabou. Mas não é tão simples, né? Não é. Não é. Acho que talvez para você que já tem um preparo, já tem uma mente muito mais trabalhada... Perfil, né? São perfis. Então explica, Cida. Eu, Cida, né, falaria para ela. Óbvio, né, tem os pós e os contras. Mas vamos conversar primeiro? Vamos analisar qual é a dor que você tem. Você não está gerando uma expectativa... Não suporta o meu trabalho. Não suporta por quê? Porque meu chefe não me valoriza. Mas você precisa da autoaceitação? Terapia. Não, é uma terapia mesmo. Até que ponto ela precisa da aceitação? Até que ponto ela tem que entender o que é meta, o que ela tem que fazer e os feedbacks que ela precisa retornar para o desenvolvimento dela profissional? Ou até que ponto que ela leva para o pessoal? Ela está misturando profissional com pessoal. Eu não preciso, como o Ricardo comentou aqui agora há pouco, o que as pessoas falam para ele, se é um conteúdo bom ou se não é bom, feedback negativo, feedback positivo. Também acontece comigo. Mas se você não se sente bem numa empresa, você tem que sair. Se você não se sente bem... Você não se sente, tipo, querida na empresa, não tem como ficar num ambiente... É um apego, né? Vou entrar na parte da energia. Então vamos. Bora lá. Inclusive, né? Não sei se vocês perceberam aqui os copinhos, a garrafinha, porque tá tudo ativo aqui. Você tem o poder de transmutar tudo. E todo lugar. Se não está muito bom para você e você não tem força para mudar aquilo, é diferente. Aí você, por favor... Aí ela precisa trabalhar a inteligência emocional, igual todas as dicas que demos no início do podcast. Agora, se você tem o seu poder pessoal
e você sabe que você pode transmutar e mudar, tudo é possível. Sim. E eu acho que não só isso, né? Talvez ela não precise mudar de carreira, ela só precisa Exato. mudar de emprego. Exato. Se ela não está bem onde ela está, ela só precisa de um Procura, lugar e ela gosta exato. da profissão, vai procurar outro emprego e não mudar de carreira. Gente, ó, Mas é que coisa essas diferente. são as seguranças, né? Eu acho que ela tem, nesse momento, ela sofre pelo apego porque é um lugar conhecido. Exato, E dá porque medo, conhecido. dá medo do É desconhecido. 8 anos de empresa. Então dá medo, porque é um lugar que ela já sabe a rotina, ela já espera, ela já sabe o que ela espera ali. E dá muito medo arriscar. Então, ela está no que a gente chama de zona de conforto completamente desconfortável. Exato. Né? Então, É o ofurô de cocô. exatamente. Eu não aguento. É um ofurô de Entendeu? Porque é A gente vai usar isso na vida. agradável, só que não tá fedendo. Nossa, agora me deu nojo. Mas eu aprendi isso numa aula, inclusive sobre o ofurô. Fala, Henrique. Mas ó, eu entendo o seu ponto que está de repente pode ser que essa pessoa precise realmente de um choque para tomar uma atitude. sim. Mas sabe que eu acho que a dica que a Stephanie trouxe, eu acho que faz sentido. Que essa ideia de se ela já tiver um planejamento, se ela conseguir vislumbrar a vida dela em outra empresa, por exemplo, isso já vai trazendo uma sensação de recompensa para ela. Né? Inclusive, eu vi um estudo uma vez falando sobre a dopamina, que a dopamina ela é um neurotransmissor que se desenvolve no nosso organismo, e só com o fato de você planejar algo, ou mesmo visualizar... Já te dá a energia necessária. Já te dá energia. Se você se visualizar ali naquela situação gostosa para você, isso já libera essa sensação de recompensa hoje para você e você já se sente melhor. E isso acontece também, agora puxando para a educação financeira, Sim. isso funciona muito bem. Por isso que eu falo que é importante em qualquer planejamento de vida ou financeiro ter um objetivo claro, né? Porque você já vai gerando essa dopamina para você. E eu acho que um exemplo que é muito palpável é quem vai fazer um planejamento de uma viagem, por exemplo. A partir do momento que você fala, olha, ano que vem eu vou fazer uma viagem para tal lugar. Você já está se imaginando naquele lugar. E aí você fala, não, eu preciso poupar tanto por mês, só que você já está vivendo aquela viagem. Então você já gerou essa dopamina no seu organismo, você já está com essa sensação de recompensa e já está aproveitando aquilo. Sim. Então pode ser uma dica boa, já tentar imaginar num outro lugar, num lugar melhor que você gostaria de estar, porque aí você de repente já vai se sentindo bem e vai mostrar o tal do caminho viável, que aí sim ela vai ter uma certeza para seguir. E não só isso. Quando você faz esse exercício de se imaginar vivendo alguma coisa que você quer, você joga pro universo, Joga era isso pro que eu ia universo, falar, né? E o universo Joga diz pro sim. universo, Porque o universo não Você tem cocria. sim, não. Veio, né? Porque há uma conexão em tudo. Exato. Né? A gente está falando da parte de ciência, mas existe a parte espiritual, a parte energética também. Sim. A partir do momento que você dá o comando para o seu cérebro, tudo começa a acontecer. tudo é energia. muda. Gente, tudo muda quando você muda. Exato. Essa é a sacada, esse é o segredo. O Ricardo se planejou, ele se visualizou. E tem o lance Eu de estou você também. ressignificar. Entendeu? muita Ressignificar, transmutar. Olha só, ressignificar também, como você disse, a empresa. coisa. Sim. Exato. O problema é a empresa? não é. Ou é a função? Mas será que essa empresa é tudo isso para certificar na Porque, empresa? como você né, disse, também? isso assim, não estou satisfeito nessa empresa? Cara, faz sentido, saia dessa empresa. Só que só saia dessa empresa quando você já tiver vislumbrado alguma outra coisa pra fazer, né? O conservador. Ou pelo menos um fundo de garantia ali para pegar durante 3 meses para não passar fome. Vamos falar agora. Eu entendo, Rick, eu sou como ele nessa parte. Ô, Rick, então vamos mudar agora um caminho. Eu também fiz uma transição de carreira que foi muito bem sucedida. Eu era gerente de construtora, então eu sempre trabalhei com moda ou mercado imobiliário. Só que eu nunca ganhava dinheiro como eu ganho hoje. E eu, organicamente, foi muito como você. A minha transição, eu não me planejei nada. Eu fui um presente do universo, tá aqui. Ela é o exemplo do arriscado, gente. Lembra que a gente falou que tem um conservador? Tem um arriscado, tá aqui. Todos funcionam. Conservadora, arriscada, tudo funciona. Não, e só um PS sobre essa mudança de carreira.
ela mudou para ser professora de yoga, que na nossa sociedade, se você compara as duas, você vira e fala, nossa, mas você vai sair né, Gerente de construtora. Gerente, parece um negócio tão incrível e enorme, para ser professora de yoga, e olha que loucura, né? Então, a gente também, como a gente vê a coisa, né? O valor que a gente dá para a coisa. Mas é o que a Cida E a energia que a gente põe na coisa também. Exato. O yoga escolheu ela e não o contrário. O yoga é a missão dela, Sim. não é a profissão dela. É que assim, o meu exercício foi a meditação, né? Então eu conectei tudo que eu tenho através da meditação, que é uma inteligência emocional. Então a pergunta, e aí, como que eu liguei tudo? Eu acessei todo o meu network, então eu já saí formada com a minha agenda cheia. Então eu queria te perguntar, qual foi o seu acesso para se tornar quem você é hoje, na sua transição? Olha, eu acho que existe um pouco de aleatoriedade no processo, sabe? Porque em algum momento, eu decidi que eu queria ser educador financeiro, tá? Foi isso que a gente conversou aqui. Só que eu não tinha noção se daria certo ou não, se eu seria valorizado ou não, né? Então, voltando, eu tive aquela decisão que eu não queria mais seguir a minha carreira anterior. Sabia que não queria, então fui buscar a nova. Por acaso, aí eu acho que é até uma distorção de mercado mesmo, porque qual profissão é valorizada? Por que a profissão A é valorizada e a B não? O mercado, ele é maluco, né? Ele vai mudando. Então, por acaso, eu aproveitei essa questão de um boom, de um desenvolvimento das mídias sociais para transmitir essa mensagem de educação financeira que eu tinha. Eu digo que eu estava no lugar certo na hora certa. Porque até então eu imaginava que eu faria consultorias individuais, daria uma palestra, enfim, uma profissão mais tradicional. De repente, a internet virou um palco tão grande, eu comecei a ver outras pessoas que estavam desenvolvendo um trabalho na internet. Eu lembro que eu estive numa convenção de educadores financeiros, mais ou menos uns 5 anos atrás, onde tinham várias pessoas, palestrantes, renomados, enfim, e uma pessoa na plateia junto comigo, ela tinha um canal no YouTube com 60 mil inscritos. Eu pensava, cara, 60 mil pessoas é muito mais do que esse auditório. Cara, eu acho que esse é o caminho. Vendo esse movimento dessa pessoa, eu falei, cara, eu acho que a internet é um negócio legal, vou pra lá. Sim. Eu acho que... O seu acesso à internet. Foi um acesso, foi a internet. O meu foi network e agora que está sendo a internet. Mas é isso que eu digo, que às vezes é uma aleatoriedade do mercado mesmo, porque se eu começo o canal do YouTube hoje, eu teria muito mais dificuldade para chegar no tamanho que eu tenho agora. Porque tem muita a água tava gente. fresquinha, né? Tem muita gente, né? Era só mato. Mas Não é fácil. mais um parênteses no que você falou, então acho que também estar com o coração aberto, para quando você mudar de carreira, você não ficar também fechada num plano original. Porque você acabou de falar assim, o meu plano original era esse, mas em nenhum momento você falou, eu não vou desviar. Não, você virou e falou assim, não, tá dentro do que eu quero fazer. O empreendedorismo, ele é uma estrada. É como se você estivesse ali... aceitar o novo. Caminho, né? De repente você vai ver uma placa, de repente você vai ver outra, às vezes você tem que decidir para onde ir. Normalmente você vai sempre entrar num túnel escuro, onde você não sabe onde você vai sair depois. Mas você tem que continuar seguindo, às vezes vai ser um túnel longo, difícil, às vezes vai ser merecedor lá no final, né? Recompensador, mas é cheio de instabilidade e a melhor coisa que dá para fazer é tentar se preparar ao máximo para entrar nesse carro, nessa estrada. E aí você vai se desenvolvendo, né? Gente, como a gente tem pouco tempo agora, eu vou deixar um pouco a palavra com as duas. Então, assim, Tetê, você tem alguma pergunta para eles? Nossa, me pegou de surpresa de pensar. Porque eu sou assim, surprise, né? Eu acho que eu queria que você contasse, você ia comentar de um segundo livro que fez muita diferença para você. E como é que está o coração em relação a... Porque você... está em fase né, está nessa transição, mas não efetivamente mudou. Como é que tá essa sensação assim de o coração, né? De, tipo, você já disse adeus para essa aqui dentro ou pensa em fazer levar as duas coisas durante um tempo? Não, eu preciso levar as duas coisas. Eu gosto dessa ideia, hein?
Equilibrado, Seguro, sem sustos. Não, tem que ser, porque viver hoje em dia, né? Eu sou uma mãe divorciada, né? E eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre o ser humano que eu trouxe ao mundo. E eu dependo dessa fonte, né? Ela é a minha subsistência. Eu não venho de uma família rica, abastada, que eu não tenho. E também não tenho aplicações assim que possa me ajudar a viver de rendas. Tetezinha, eu vou só fazer um adendo na sua pergunta pra galera. Gente, mas se você estiver numa fase como eu estava, tipo, péssima no amor, péssima no dinheiro. É o terrorismo. Terrorismo, assim, nada dá certo. Eu chorava lágrimas de sangue. Tipo, gente, eu sou tão inteligente, por que eu não dou certo? Por quê? Aí, toca, entendeu? Qual que é? Mostra o livro aí. Então, quando eu fiz isso, foi onde Deus falou, vem cá que eu vou te abençoar. Então, só esse adendo, continue. Eu acho até que a sua amiga é importante ela também ler esse livro. Você não precisava ler esse livro, na verdade. Porque ele é interessante, ele te ajuda a fazer filtros. Sim. Né, a construir informações, assim, o que é seu, o que é do outro. E tudo tá certo. Exato. Né, e tudo bem. Então, bom, enfim, claro, daqui a algum tempo eu já estarei na situação de aposentada. E aí, como vai ser? A gente sabe que a aposentadoria, infelizmente, no nosso país, não é uma aposentadoria onde você possa realmente pegar e falar, eu vou. Não, eu ainda tenho uma carreira profissional, né, bem ativa, bastante ativa, e aí tudo bem, tá tudo certo. Eu estou me preparando para quando vier a fase da minha aposentadoria, né, por todos esses históricos, assim, enfim. Então, quando esse momento chegar, eu quero estar bem preparada para poder fazer tudo como eu comentei, com honra, com agradecimento, com gratidão. Não estou, né, eu sou bem, como ele falou, segura, conservadora. Sim. Porque eu presto contas e muitas contas ao universo, a Deus, responsabilidades, a minha consciência como mãe, como mulher. É que você não tem controle de tudo, né? Não tenho controle de tudo. Mas, enquanto estiver com consciência, eu farei o meu melhor, independente de onde eu esteja. Sim. Sempre o meu melhor. Perfeito. Eu tenho uma pergunta para fechar, pode ser? Pode. Eu queria que cada um desse 3 dicas para quem está em casa, para quem está no processo de transição, para quem tem o perfil conservador, para quem não tem o perfil conservador, 3 dicas que vocês acham essencial, que a pessoa precisa ter essas soft skills, né? Habilidades emocionais para enfrentar um processo de transição de carreira, que fizeram sentido, né, para vocês. Eu acho que tem que ter uma meta bem clara, assim, um objetivo de onde quer chegar. Tem que tentar minimamente validar esse caminho e fazer um planejamento financeiro, emocional, porque a jornada pode ser dura, pode ser pior até do que você espera, ou pode ser muito melhor, né? Então, acho que tem que estar preparado isso. Acho que tem que buscar ajuda também das pessoas que estão próximas, porque é muito mais fácil quando você tem ajuda da sua família, apoio, enfim, seu cônjuge, enfim. Fica muito mais fácil, né? Eu acho que tem que ter essa mínima clareza para onde ir, fazer um planejamento, né? Antes de entrar nessa estrada que você não sabe onde vai dar, tentar ir com o maior nível de recurso que você tiver e buscar apoio naquelas pessoas que você tem mais próximo. Legal. E você, Cida? Eu também, eu penso, né, bastante ainda na meta, no planejamento de meta, que é bastante importante. O não ter medo, né, ou aprender a lidar com ele, né, e focar assim em você, no seu plano B e nas responsabilidades que você tem. Acho também que é legal tentar sempre melhorar. Sempre. Né? Eu acho que esse daí é um caminho interessante. Eu lembro que agora a gente conversando, assim, lembrando do passado também, que a gente trabalhou junto, eu lembro que eu tinha um sentimento, por exemplo, eu trabalhei junto com a Stephanie, né, para quem está acompanhando o podcast. E a gente trabalha numa agência de publicidade, ela é diretora de arte, eu trabalhava como designer também. E eu lembro que eu tinha uma sensação, eu gostava muito de trabalhar com ela, porque as sugestões que ela dava
sempre eram para melhorar aquele trabalho. E eu lembro que eu ficava irritado de não ter pensado naquilo que ela sugeriu antes. Que competitivo! É sempre acontece, né? Por que não pensei nisso? Melhor mesmo. Não, mas isso vai fazendo a gente se desenvolver, porque assim, da próxima vez, Exato. eu vou tentar pensar nisso aqui antes. Aí ela falava, isso aqui. Mas sempre ficava melhor. Então, e eu acho que isso é uma dica, porque você, como líder de equipe, eu também já liderei algumas pessoas. É difícil você passar alguma coisa e a pessoa do outro lado receber de uma maneira aberta. É difícil. Porque a pessoa leva pro pessoal, acha que você está achando que é incompetente. Mas, na verdade, é para o negócio sair melhor. Então, se você pegar aquela dica para ser uma pessoa melhor, vai ficar tudo mais bem feito, né? Você vai crescer com aquilo. Legal. Bom, a minha sugestão, né, vindo da minha transição de carreira, é que você trabalhe a sua respiração, tenha voz interna e resignificar, que cai no ponto que a Cida falou, do passado, sobre ela, né? Não, peraí, ela tá mal porque só pela empresa ou por ela, então assim, pensar muito sobre... Quer dizer, não pensar, né? Resignificar, não pensar no seu passado, deixar soltar, né? Então, eu acho que, por exemplo, para essa pessoa, ela precisa soltar. E eu acho que uma coisa que você falou de fechar os ciclos, eu acho tão gostoso você começar um ciclo novo. Tem tanta possibilidade. Não é motivador? Não, é motivador. E eu vou te falar que hoje, esses dias eu tive uma aula. Não vou falar exatamente o que senão a pessoa vai saber que é ela, né? Falei assim, nossa, você separou? Pô, 12 anos de casado, tá ótimo, fechamos o ciclo. Então é isso, é você entender que portas se fecham, portas se abrem. E quando uma termina, outra começa. Quando uma porta se fecha, abre uma janela. Aí, ó, vai cair nas... Viu? Não só sou eu que sou ruim em ditados, gente. Não só sou eu. É que assim, esse é um ditado de verdade, é que eu falo isso nas minhas aulas, mas eu acho que essa parte veio de mim, eu nem sabia desse. Que eu falo, quando uma porta se fecha, outra se abre. Quando uma termina, outra começa. Acho que é o olhar curioso para a vida, né? Em algum momento a gente acha que com 20 anos, 17 anos, a gente decidiu e aí aquela decisão é por toda a eternidade, até o que a morte nos separe daquela decisão. Só que assim, imagina você viver uma vida inteira pensando, nossa, mas por que há 45 anos eu não decidi diferente? Mas você pode decidir todos os dias, tipo, todo dia você decide estar naquele lugar, né? Exato. Só que por algum motivo alguém fala, não, mas quando você toma essa decisão aqui, você nunca mais vai poder soltar ela. Eu acho que se a gente fosse ensinado a falar, não, a gente pode soltar a qualquer hora que você quiser, do tipo, você é dono dessa decisão. Mas parece que a gente segura, né? E aí vira para toda a nossa vida. E eu acho que é isso que dói. Porque você fala, nossa, eu perdi 20 anos fazendo isso. Eu perdi, né? A pessoa sempre fala, eu perdi 20 anos fazendo isso. Você não perdeu, você construiu. Você construiu. Mudar o olhar, né? Mudar o olhar. Então, gente, vamos fechar aqui, que senão a gente fica 2 horas. E como a gente não vive de luz, né? Gostaríamos... Então, eu vou falar para eles passarem os contatos, porque eu adoro fazer isso, fortalecer minha rede. Então, por favor, vocês fortaleçam a minha também. A gente vive de like. Vive de like. Exato. Então, Rick, passa o seu contato, o nome do seu livro, tudo que você quiser. Muito bem. Então, vocês podem procurar em todas as redes sociais como Lucro FC. Tá? Então, eu faço trabalho de educação financeira. Tem alguns cursos sobre investimentos que abrem durante alguns períodos do ano, não está sempre aberto. Vocês podem acessar nas minhas redes também. Trabalho de consultoria individualizada, também a gente produz gestão de recursos para clientes mais alta renda. A gente tem dentro da nossa equipe, a sociedade que eu tenho. Enfim, podem me procurar nas redes sociais que eu estou disponível. Deixa eu só falar uma coisa que ele esqueceu, gente. Cuidado com os perfis falsos, que tem um monte de perfil falso do nosso querido Rio. Instagram é difícil então, demais. Precisa ter cuidado. Não, mas na nossa descrição do canal do YouTube, a gente vai estar o link certo. Não, vai para o YouTube que é certeza. Certeza. E você, Cida? Eu não tenho ainda, né? Tô construindo, eu vou construir. Tá? Vamos ter que te convidar de novo, então, pra você passar. Eu acho ótimo. Mas Cida, quem quiser fazer uma sessão de reiki com você hoje já pode? Pode, aí pode me chamar no meu WhatsApp, né? O 997563051. E aí a gente agenda. Posso deixar o seu Instagram lá na descrição? Então, pode, o Instagram dela vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá, gente?
Aí me chama no Messenger, né? Mensagem No direct. no direct. Vocês querem falar alguma coisa? Eu queria agradecer, gente. Muito bom, assim, é muito bom ouvir, porque acho que todo mundo aqui, né, tá querendo sempre buscar um novo olhar. E apoiar. buscar uma nova carreira mesmo, porque eu acho que é isso. O nosso coração, acho que chega numa idade que a gente fala, nossa, eu quero produzir outra coisa, ser mais do que só isso, né? Então é muito legal ver pessoas que já estão nesse processo e como elas fizeram. Então, obrigada, adorei. Sabe que a Stephanie foi a pessoa que me deu o meu primeiro livro que transformou minha cabeça mesmo, sobre educação financeira. Qual foi? Casais inteligentes enriquecem juntos. Cara, quando eu li esse livro, porque eu tava nessa época de pensar em casamento e tudo mais, ela me disse, lê esse livro. Então o Ricardo veio hoje só pela dívida. Não, quando eu li o livro, aconteceu isso, aí eu queria falar pra todo mundo que, não, tá vendo, é fácil, aí ninguém prestava atenção. Caramba, velho, eu preciso de algum jeito que as pessoas estão me ouvindo. Mas, gente, os livros são importantes. Eu fiquei muito triste com alguns fechamentos de livrarias aí e a falta do hábito que as pessoas têm de leitura. Não, relaxa Leitura é que vamos importante. todos lançar. Ele já lançou, eu tô pra lançar o meu, o TT vai lançar alguma coisa. Relaxa, Vamos gente. todos lançar alguma coisa, gente. Não vai faltar livros. Aguardem. Gente, eu quero agradecer muito. Obrigada mesmo. Saiba que também que assim, vocês são muito importantes. Principalmente para elas que conhecem vocês, né? E agora para mim. Porque a gente só chama mesmo porque o meu slogan é fortalecer a minha rede. Não que eu não ajude as outras pessoas, mas eu gosto muito disso. E eu acho um absurdo a pessoa cortar o cabelo com outra pessoa, sendo que ela conhece uma certa pessoa. Dica, quem for o cabeleireiro da Cat. Exato. Então, para finalizar, vamos fazer o grito de guerra do Sem Neura? Posso agradecer, porque eu não agradeci? Tadinha. Eu sou alérgica. Não, eu queria agradecer demais, Cida, por você ter aceitado o convite que eu fiz. Obrigada, Rick, por ter aceitado o convite, por estar aqui hoje, num sábado à tarde. Hoje é sábado, gente. Sábado, e a gente tá gravando, tá? Porque pra gente não tem tempo ruim. Então, muito obrigada. Obrigada a você. E se eu puder deixar um recado final para quem tá nos ouvindo, não existe idade para transição de carreira. Não existe idade para você fazer nada que você queira. Tá afim? Vai fazer. Não importa quantos anos você tenha, tá? Beijos. 1, 2, 3, Sem Neura!